Olá pessoal, vamos falar de coluna vertebral e suas considerações mais abrangentes, a não ser a própria carne e osso da coluna, né? Porque a coluna vertebral ela tem várias designações. Coluna tem várias designações, né? A coluna de fumaça, a representação fálica, né? De uma coluna ereta. Como nos totens, como no Cristo Redentor, como na Estátua da Liberdade. A coluna ela está referida no Guimarães Rosa, está referida no Shakespeare quando fala da corcunda do Notre Dame, lá da corcunda da igreja do Corcunda de Notre Dame. A coluna de Osíris, na mitologia egípcia. Então, mas vamos falar assim sobre coluna, uma coisa mais abrangente para vocês. Então, a nossa coluna vertebral, ela não é definitiva, ela vem se adaptando à postura ereta, tá? Essa adaptação da coluna vertebral tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? Então, a gente paga o preço, né? Todo mundo sabe disso, que paga o preço por estar ereto, por exemplo, as osteoartroses do quadril, as hérnias discais, está muito relacionado à postura ereta no ser humano. Isso não quer dizer que o cavalo também não tenha hérnia, tá? A função, né? A função da coluna vertebral, ela tem que fazer na verdade, a função da coluna vertebral, ela tem que harmonizar uma estabilidade, né? Uma estabilidade com uma flexibilidade. Ao mesmo tempo que ela tem que dar estabilidade, ela tem que permitir movimento. E os movimentos da coluna, alguns segmentos da coluna são mais flexíveis do que outros. Por exemplo, como o torácico é menos flexível do que o cervical, do pescoço. Então, uma coisa que eu gostaria de falar aqui também é a questão dos limites, né? Então, o limite da coluna humana, a coluna humana não é o produto final da evolução, ela é adaptada ao ser humano, ao jeito do ser humano andar, ao jeito do ser humano se movimentar. Então, ela tem limites. Então, a nossa coluna não permite que a gente voe, tá? Assim como a coluna do réptil, do jacaré, por exemplo, não permite que ele ande como o ser humano anda, entendeu? Ou o cavalo não nade igual um peixe. A coluna do cavalo não permite que o cavalo nade igual um peixe. Ao mesmo tempo que a coluna do peixe não permite que ele ande em terra firme, entendeu? Então, a coluna ela tem limites conforme o plano funcional de cada corpo, cada design corporal, tá? Outra coisa bastante importante para a gente situar a coluna, como que a gente situa a coluna, né? A coluna vertebral, às vezes as pessoas confundem um pouco postura com coluna, né? Então, se você tá numa postura assim diferente, as pessoas arrumam a coluna, você arruma a coluna, né? Na verdade, não necessariamente coluna tem a ver com postura, e postura tem a ver com coluna, tá? A coluna vertebral dos vertebrados, ela influencia na postura do ser humano. Mas o invertebrado que não tem coluna vertebral, ele tem postura. Então, o vertebrado e o invertebrado tem postura, mas quem tem coluna é só o vertebrado. Então, uma aranha não tem coluna, mas ela tem postura. Um gato, ele tem postura e tem coluna vertebral, tá? Isso é uma coisa bastante importante que a gente considerar, né? Eu acho importante isso. A coluna, ela faz parte do esqueleto axial do corpo, tá? Que é o crânio, a coluna vertebral, né? As costelas e o osso externo, tá? Então, esse eixo axial, quando ele está comprometido, ele compromete quase o corpo inteiro, né? Porque ele está inserido nisso, né? Então, às vezes, você tem um comprometimento das costelas, você tem um comprometimento do externo, que pode comprometer outras vísceras importantes, e assim sucessivamente, né? A fórmula vertebral é o número de vértebras de cada vertebrado, tá? Então, como eu falei para vocês, a coluna ela está disponibilizada quando o ser humano está em pé, a coluna nossa é disponibilizada basicamente vertical. Você pode movimentar, mas basicamente ela é vertical. O gato, quando ele está em pé, a coluna é horizontal, né?
Então, é outra coisa importante para a gente definir. A questão das vértebras também, elas são muito diferentes, muito diferenciadas. Por exemplo, na maioria dos mamíferos, tirando o bicho preguiça e o bicho preguiça e o peixe-boi, eles não têm sete cervicais. A maioria dos mamíferos tem sete cervicais. Desde a orca, desde o jacaré, o macaco, o ser humano, todos têm sete cervicais. E essas cervicais, elas têm diferenciação entre si. E tamanhos, por exemplo, se você pegar um camundongo, ele tem sete cervicais. A girafa também tem sete cervicais. Só que o tamanho dos vértebros da girafa é maior que o tamanho do camundongo, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui, a vértebra cervical da girafa, ela tem 3,5 metros, tá? A cervical inteira, né? A cervical inteira da girafa necessita de 3,5 metros para alojar 7 vértebras cervicais, tá? E assim sucessivamente. Vértebras e número de vértebras depende de cada animal vertebral. A cobra pode ter 400 vértebras. O sapo, ele tem aí o máximo de 9 vértebras, assim como a tartaruga também tem poucas vértebras. O ser humano tem 7 também. Então a fórmula vertebral do humano, ela está em regiões. Região cervical tem 7 cervical, região torácica tem 12, lombar tem 5, sacral tem 5 e coxígena tem 4, tá? Que são fusionadas esses dois últimos segmentos, né? Coxígeas a gente fala em ser humano, tá? Quando é outro animal, por exemplo, o cavalo, a gente fala em caudais. Réptil, caudal, tá? Coxígeno geralmente a gente fala dos seres humanos, tá? Caudais, né? Por exemplo, a cabra, ela tem 12 caudais. O ser humano tem 4, que é coxígenas. A ovelha tem de 16 a 18 caudais. Então, é uma fórmula vertebral que a gente pode falar assim, só para a gente situar a coluna vertebral, a gente tem 7 cervicais, assim como o boi, né? O tatu. O tatu ele tem 7 cervicais, tem 15 torácicas, a gente tem 12 torácicas. Ele tem 4 lombar, a gente tem 5. Ele tem 5 sacral e 11 caudais, a gente tem 4 coxígenas, tá? Uma diferença aqui, ó, a ave ela tem, falei o mamífero, a ave ela tem mais cervicais, ela pode chegar a ter de 14 a 15 vértebras cervicais, tá? A galinha, por exemplo, ela tem então 14 cervicais, 7 torácicas, 14 lombos sacrais e 6 caudais. O porco tem 7 cervicais, 14 a 15 torácicas, lombar de 6 a 7, 4 sacral, de 20 a 23 do rabo, né, que é a cauda, tá? O jacaré também tem 7 cervicais, então o jacaré, cavalo, os porcos, os cães, a orca, o boi e o ser humano, todos com 7 cervicais. Lembrando que o bicho preguiça e o peixe-boi não têm. Eles têm um pouco mais do que isso, tá? Então, o cavalo ele tem 18 vértebras torácicas. O tatu-galinha tem 15. O jacaré tem 6 lombar. O boi tem 5 sacral. O boi tem 18 a 20 caudais, tá? O porco tem 20 a 23, o cavalo de 15 a 20. Falando voltando à coluna humana, a gente pode considerar que na coluna humana a gente tem dois tipos, né, de vértebras, as típicas e as atípicas. Então, as típicas são as vértebras normais, tá? Em função da região, tá? A atípica, elas são anormais em função da região. Então, uma é normal, outra é anormal. Então, por que a gente pode falar que elas são atípicas? Porque fazem parte de uma transição, tá? Ou por serem distintas quanto à forma. Então, as atípicas, basicamente, elas são diferentes das outras. Então, as atípicas cervicais são o Atlas e o Axis. Eles são diferentes das outras 5 cervicais. E entre eles também são diferentes. A diferença é que o Atlas, que é a primeira cervical, não tem corpo vertebral. E o Axis tem um dente. Um dente, o processo odontoide, que permite essa relação de rotação da cabeça, tá?
pode-se dizer também que a vértebra C7, ela pode ser considerada normal, né? Mas ela é atípica porque ela é uma vértebra de transição com a T1, com a primeira torácica. Então, geralmente as vértebras de transição L5, T12, torácica 12, sétima cervical, elas têm uma característica própria. Alguns autores consideram clássicas, outras consideram atípicas, tá? Então, vamos lá, então. Como eu falei para vocês, T1 e T12, né, que é vértebras de transição, L1 e L5 também, vértebras lombares de transição, tá? As curvas vertebrais. Bom, as curvas vertebrais, a gente tem as curvas cifóticas e alordóticas, né? A primeira curva vertebral é cifose, é uma cifose, tá? Que já vem dentro da barriga da mãe. Quando você vai levantando, você vai, depois que você nasce, você vai, os movimentos da cabeça, de mamar, fazer exercício de querer ficar em pé, você já vai formando a lordose cervical. Depois, quando você fica em pé, você forma a lordose lombar, tá? A lordose lombar está muito relacionada com o promontório do sacro, o ângulo lombo-sacro. A gente tem um ângulo mais inclinado, consequentemente, para a gente não cair para frente, a gente começar a ajudar a formar a lombar. Diferente do chimpanzé, por exemplo. O chimpanzé ele tem mais horizontalizado, por isso que eles têm uma coluna mais cifótica, mais em C, tá? Bom, eu já tinha falado nisso, mas eu vou falar de novo. Então, a coluna, ela correlaciona flexibilidade e mobilidade, né? Então, ela tem que estar legal para você levantar da cadeira, para o jacaré nadar, para o jacaré correr, tá? Para a galinha, para a arara voar, entendeu? Para o peixe nadar. Então, ela tem uma disponibilidade, a disposição característica, mas ela tem que ter mobilidade para as liberdades de movimento. Então, essa pessoa... Qual a melhor postura? A melhor postura é aquela que você tem liberdade para você se movimentar do jeito que você quiser. Então, às vezes eu questiono um pouco, qual a melhor postura para dormir? Biomecanicamente é deitar de lado, mas você não consegue ficar a noite inteira assim, né? Então, você tem que ter... A melhor postura é aquela que você tem liberdade de ficar do jeito que você quer ficar, tá? Então, a gente tem duas lordoses, duas cifoses, a lordose cervical, a lordose lombar, né? Ela tem uma convexidade anterior e concavidade posterior. Ela possui um ângulo de 30 a 35, enquanto a cifose 40, a lordose 45, tá? A cifose torácica é a coxígea, lá do cóccix, tá? Então, basicamente, a gente poderia também colocar aqui para vocês que as cifoses são consideradas zonas mais estáveis, tá? E as lordoses são zonas mais sujeitas a lesões devido ao movimento. Então, por exemplo, a cifose ela é mais estável, por exemplo, que a presença da costela e do externo, tá? E vai dar e a sacrococcígea vão dar uma estabilidade melhor. E as lordoses são menos estáveis, né? Elas são mais flexíveis. Então, ela está muito relacionada, por exemplo, a mais movimentos e mais sobrecarga. Por exemplo, a lordose lombar na transição L5-S1, tá? Bom, então aqui, ó, a estabilidade das lordoses é proporcionada por partes moles, principalmente os músculos envolvidos. A extensão da coluna vertebral acentua a lordose cervical e lombar, mas reduz a cifose torácica, predispondo então, como eu falei, a lesões. A cifose desempenha um papel mais preponderante de proteção, a flexão da coluna vertebral diminui ou retifica a lordose lombar e cervical, enquanto acentua a cifose torácica, tá? A origem das curvas, como eu já falei para vocês, elas são a origem, que é a cifose principal, depois as outras são adquiridas, compensatórias adquiridas, né? Tá? Como eu já falei da criança. Então, quando a criança começa a ficar em pé e tal, os músculos extensores vão ser desenvolvidos para tracionar a cabeça, né? Tá? E aí vai definindo as curvas, tá? Aqui eu gostaria de falar alguma coisa com relação a filogênese e ontogênese, que o Kate, em 1923, ele fala isso aqui, ó, vamos lá. Na verdade, não é um exagero dizer que a coluna vertebral do latente humano, no que concerne a proporção de suas partes e curvaturas, se encontra numa fase antropóide, ou troglodita da evolução humana,
Basta somente um latente tentando sustentar seu corpo ereto quando aprende a caminhar para ver reproduzida a postura ortógrada de um grande macaco antropóide. Os membros inferiores são vistos imperfeitamente estendidos, o corpo simplesmente se inclina para frente e os braços se estendem à distância para agarrar os objetos próximos à procura de apoio. No segundo ano de vida, as alterações de crescimento nas vértebras lombares convertem a extensão adicional do corpo numa possibilidade permanente. E aí então que a região lombar se alonga e a curvatura lombar, que só é vista na espécie humana, faz sua aparição. Kate falou isso há muito tempo atrás, né? Então, basicamente, eu gostaria de colocar a coluna aí no lugar que ela é, né? Ela está relacionada ao vertebrado. E o ser humano é um vertebrado, assim como o macaco é um vertebrado, como o peixe é um vertebrado. Certos peixes, né, são vertebrados, os anfíbios são vertebrados. E as fórmulas vertebrais de cada um mudam. Então, alguns animais têm mais vértebras cervicais, outros têm menos vértebra torácica. As coxígenas basicamente são denominadas do ser humano e similarmente nos outros animais como caudais. E elas diferenciam entre si. Basicamente as cervicais, elas têm o atlas e o áxis, quase todos os mamíferos têm. O atlas e o áxis, né? Que são diferenciadas, são atípicas, tá? Atípicas na cervical, na coluna e entre elas mesmo, tá? Depois vem as cervicais. Na região cervical, a gente tem um movimento basicamente de rotação na articulação atlantoaxial, que é o atlas com o axis, o movimento de flexão e extensão na atlas com os ossos occipitais, os dois pares aqui, dois partes, né? As duas partes, então, na verdade, elas fazem uma relação côncava-convexa, né? Então, quando você faz o movimento, elas deslizam, o crânio desliza sobre as alas laterais do atlas. O atlas, lembrando, ele não tem corpo, o áxis tem um dente, o processo odontoide, onde faz a rotação. As vértebras basicamente são clássicas, mas pode ser considerada diferentes, são as vértebras de transição, a C7 com T1, né, a T12 com L5, a L1 com L5 com S1, tá? Então, isso são coisas bastante importantes a gente saber com relação à coluna, né? Aqui eu gostaria de colocar aqui para vocês algumas outras colocações, né, sobre a coluna e das vértebras. Eu queria colocar aqui sobre os próprios vertebrados, a gente fazer uma correlação, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, eu tenho aqui vamos pegar nas aves, né? Tá? Aqui, ó, o atlas das aves, né, que eu tinha falado para vocês, que a gente tem um movimento limitado. A coruja, ela vira a cabeça 240 graus, o homem até 160. Então, o côndilo, tá? O côndilo occipital do crânio da ave é um côndilo, então ele faz um movimento de pivô, por isso que a ave roda mais a cabeça, e o ser humano é 2, então ele limita um pouco mais o movimento, tá? Falando da ave, né? Vamos falar aqui dos répteis. Vamos pegar um réptil aqui, tá? Uma iguana, a iguana, tá? A iguana, ela tem 8, tem algumas iguanas que têm 8 vértebras cervicais, tá? São modificadas, o atlas e o axis são modificadas, tá? A iguana que é um réptil, né? Vamos aqui do anfíbio, por exemplo, né? Os anfíbios, as rãs, as pererecas e tal, né? Aqui, ó, só para me lembrar aqui, os anfíbios, eles têm até de 8 a 9 vértebras. Os anfíbios são bem característicos, né? Ele tem o membro inferior bastante forte, porque eles trabalham muito, né, com pular, né? Então, a coluna vertebral, ela serve tanto para cavucar no tatu, ela serve para pular,
canguru. Então, aí você vai considerando, por exemplo, por que a vértebra cervical das aves tem mais vértebras cervicais? Pelo próprio pouso, né? Quando eles vão pousar, para ele ter uma estabilidade melhor, tá? Eu falei para vocês, o cavalo, por exemplo, né? O cavalo, para correr, ele tem que ter certa estabilidade também. Mas, basicamente, só falando do cavalo, é uma coisa interessante, que a coluna lombar do cavalo, ela é mais sobrecarregada. Ela é sobrecarregada porque ela não tem as costelas para ajudar, né? O peso do corpo, né? Tá? Então, por isso que as apófises transversas das colunas lombares do cavalo, elas são curtas, mas elas também são mais sobrecarregadas também, tá? Então, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato. Professor Roberto Borges Filho, Universidade Federal de Jataí. Grande abraço.